Então, se você compreendeu estas duas primeiras porções, a última semana de Daniel, e você compreendeu a conexão que existe com o ciclo das sete festas, que são duas pecinhas do quebra-cabeça que eu estou apresentando para vocês e que nós vamos fazer a soma lá no final, eu quero acrescentar para vocês mais uma peça desse quebra-cabeça, que é o Êxodo. Depois, no final, nós vamos fazer a soma de tudo isto. Por quê? Você percebe que as 70 semanas estão determinadas, ou seja, está ligada com tempos determinados. O ciclo das sete festas, ou das três santas convocações, também fala de tempos determinados por Deus, que são ligadas como um memorial daquilo que Deus vai fazer. Mas outro tema que também está ligado, que também é uma peça desse quebra-cabeça e que no final a gente vai fazer a soma, é o Êxodo. Por quê? Quem acompanha o nosso canal sabe que eu tenho ensinado, inclusive isso também já está lá disponível no nosso curso Escatologia Revelada, que o Êxodo, ele é uma tipologia, é uma figura que Deus mostrou para nós do que iria acontecer também no nosso tempo que vivemos hoje e no livro do Apocalipse. Então, inclusive eu tenho algumas aulas falando sobre o último Êxodo. Tá? Então, vamos lá que eu quero mostrar um pouco isso para vocês. Quando nós falamos do Êxodo, algumas coisas precisam estar na nossa memória para você conseguir fazer as conexões e chegar no final, quando formos falar da última semana, e entender tudo que eu estou apresentando para vocês. Então, olha só que interessante. Você vai perceber que o Êxodo ele vai marcar a primeira das sete festas que nós acabamos de falar, que é a Páscoa. E Deus institui a Páscoa como um memorial de libertação. E que ano após ano o povo deveria trazer à memória isto. E como eu mostrei para vocês, isso também aponta para Cristo, porque ele é o nosso Cordeiro Pascual, que foi morto em uma Páscoa e que trouxe libertação para nós, não do cativeiro de uma nação, do Egito, mas do cativeiro do pecado, do qual toda a humanidade se tornou escrava a partir da queda do primeiro Adão. Então, o último Adão, que é Cristo, ele vem para trazer esta libertação. Então, por isso que é muito interessante quando a gente olha para o primeiro Êxodo e você vê que ele vai ter apontamentos para a vinda de Cristo, mas, como eu vou mostrar hoje para vocês, ele também vai ter apontamentos para o Apocalipse e para a última vinda de Cristo. Então, sim, falar sobre o último Êxodo é importante dentro desse escopo do que eu quero revelar para vocês hoje. E falar sobre o último Êxodo vai trazer muitas revelações e peças desse quebra-cabeça que a gente vai somar no final. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, pega um caderninho, um bloco de notas ou um bloco no seu celular e começa a fazer apontamentos de tudo que você achar importante sobre a última semana, sobre o ciclo das sete festas, sobre o Êxodo, sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o livro de Daniel, sobre o Apocalipse. E quando chegar no final, nós vamos pegar todos esses apontamentos que você anotou, que você estudou, que você foi fazendo as suas anotações, e nós vamos fazer a soma. E no final você vai entender quando vai começar a última semana de Daniel, quando será o meio e quando será o final. Então, agora eu vou te entregar uma peça que é fundamental para que quando você chegar lá no final dessa aula, você poder fazer a soma que vai confirmar tudo que eu vou mostrar para vocês depois. Então eu vou te entregar uma peça sobre o meio da semana. Olha que interessante. Eu já tô te entregando muitas coisas que você vai ver que lá no final vai fazer muito sentido para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó. Presta atenção nesta alegoria do Êxodo e como isso tem um apontamento para o último Êxodo. Quando a gente fala do Êxodo, eu posso dizer para vocês que, dentre as várias alegorias, eu diria que tem duas alegorias principais que a gente pode estar tratando. Uma forma de você ver o Êxodo ela é uma visão que eu gosto de chamar de a visão macro do tempo. Por quê? Você vê um êxodo acontecendo desde que Cristo veio. Lembra que Jesus é uma figura de Moisés, assim como Moisés sela uma aliança, Cristo vai selar uma aliança e vai se tornar mediador, não mais de uma aliança com figuras, mas uma aliança superior com realidades. Então, assim como Moisés foi o mediador de uma aliança com Deus no Monte Sinai, Cristo vai ser o mediador de uma nova aliança agora no Monte Sião. Então, você vai perceber as mesmas alegorias, né? Numa visão macro, onde Moisés é levantado para tirar o povo do Egito, Jesus é levantado para tirar o homem da escravidão do pecado do mundo. E todas essas figuras serão um paralelo muito grande, porque você vê da mesma forma que Moisés tira o povo na Páscoa com o sacrifício de um cordeiro, Cristo vai estar trazendo a libertação para o povo por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que era ele mesmo.
Assim como Moisés, 50 dias depois, conduziu o povo até o Monte Sinai e houve um Pentecostes, Cristo vai conduzir o povo agora até o Pentecostes do Monte Sião e vai derramar o Espírito Santo. No Monte Sinai, Deus desceu como coluna de fogo sobre o monte. Aqui, o Espírito Santo desceu como colunas de fogo e foi repousando sobre cada cabeça. Lá, a lei foi parar em tábuas de pedra, né? Em 2 tábuas de pedra. Aqui no Monte Sião, a lei foi parar na mente e no coração, né? As 2 tábuas que nós temos, a mente e o coração. Então você tem muitas alegorias. Lá, o povo andou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida, como peregrinos. Agora, você percebe que 40 jubileus, né? 40 vezes 50, ou seja, são 2.000 anos. É como se aqueles 40 anos que o povo andou no deserto apontasse para os 2 milênios que nós andaríamos como peregrinos neste mundo até a entrada na Terra Prometida. Então, se nós olharmos para uma visão macro, é como se o Êxodo, ele estivesse apontando para essa libertação que Cristo vai trazer na primeira vinda. E olha que interessante, como isso está conectado com as festas que eu acabei de falar para vocês. Você vai lembrar que o Êxodo, ele é marcado pela Páscoa, quando eles saem do Egito. É marcado pelo Pentecostes, quando eles chegam no Monte Sinai. E depois tem um intervalo de 40 anos até eles entrarem na Terra Prometida, onde eles passam a celebrar também a festa de Tabernáculos, que é o momento onde eles vão trazer um memorial de que durante 40 anos Deus tabernaculou no meio deles, no deserto, e que eles habitaram em tendas. Então essas 3 santas convocações que eu falei para vocês, elas têm tempos determinados. Páscoa fala de libertação, Pentecostes fala do derramar do Espírito Santo, e esta última convocação, que é tabernáculos, você vai ver que está ligada com a entrada na Terra Prometida, que é quando eles passam a celebrar essa última santa convocação. E por que tudo isso é importante? Porque você vai ver que, da mesma forma como as festas são um memorial ligado ao Êxodo, desde a saída, o selar da aliança e a entrada na Terra Prometida, você vai ver que as festas, elas são sim uma conexão que estão ligadas ao Êxodo que estamos vivendo agora. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi morto e ressuscitou, pelo seu sangue ele nos sela, e por meio dele nós somos chamados para fora do Egito, né, de um Egito espiritual, falando do mundo, do pecado, né, da escravidão. No Pentecostes é derramado o Espírito Santo sobre cada um de nós, e agora nós estamos vivendo como peregrinos neste mundo. Mas você vai perceber que o último ciclo de festas de tabernáculos está apontando agora para a entrada da Terra Prometida. Então, você vai ver que isso é um apontamento e que está conectado com as últimas festas e com a última semana de Daniel, que a gente vai ver depois, quando fizermos a soma. Porém, esta é uma das formas de você ver o Êxodo, uma visão macro, onde você vê um período de 2.000 anos de história. O povo, ele andou 40 anos, desde a Páscoa, a libertação, Pentecostes, até a entrada na Terra Prometida, que marca tabernáculos. Nós estamos vivendo um período macro de 2.000 anos, que vai desde a Páscoa, em que Cristo foi morto, ressuscita em primícias, né? Derrama o Espírito em Pentecostes, até chegar em tabernáculos, que são as últimas 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, e a entrada no milênio, na Terra Prometida, e toda a herança que foi profetizada. Mas esta é uma das formas de ver o Êxodo. Agora, uma outra camada de revelação no Êxodo que você vai encontrar é justamente o mesmo Êxodo acontecendo não no macro, um período de 2.000 anos, mas no micro, que é um período de 7 anos, que é no livro do Apocalipse. Sim, eu vou mostrar isso para vocês agora e vocês vão conseguir compreender como estas revelações, elas são muito grandes, elas são profundas. E falando sobre isso, esse conteúdo que eu vou passar para vocês agora, eu vou passar de uma forma bem breve, não vou abordar todas as figuras que estão aqui, até porque lá no nosso curso Escatologia Revelada e também no canal tem aula sobre isso. Inclusive eu gravei essa aula junto com o Dionei sobre os 2.000 anos e junto com o pastor Alex dos Estados Unidos sobre a última semana de Daniel e o último Êxodo. Então eu vou, nesse momento, trazer apenas um resumo condensado para trazer uma informação, que é o que vocês vão ver que vai determinar o meio da semana. E você vai fazer a soma depois quando a gente chegar lá no final dessa aula. Então, prestem atenção nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Quando você olha para esta imagem, você vai perceber que tem ali 2 linhas do tempo. Embaixo, eu criei uma linha do tempo com a história, com a sombra. Em cima, eu criei a linha do tempo que vai demonstrar a realidade para o qual esta figura está apontando na última semana de Daniel. Então, preste atenção nos eventos e você vai ver como isso é muito forte, tá?
Aqui eu coloquei uma figura de Abraão, porque Deus faz promessas a Abraão, demonstrando que Abraão ele teria uma descendência, e a descendência de Abraão seria escrava por 400 anos em terra estrangeira, mas que no final dos 400 anos, Deus traria libertação. Ou seja, percebe que não é a qualquer momento, mas Deus deu um tempo determinado para Abraão, dizendo quando finalizar os 400 anos, nem antes e nem depois. Ou seja, Deus trabalha com tempos determinados. Só que esse número é muito profético, porque se você olhar, deixa eu ver se eu aproximo aqui para vocês verem. Abraão, basicamente, você vai ver que 400 anos, se você multiplicar por 360 dias de cada ano, você tem o número 144 mil, que vai aparecer lá no livro do Apocalipse, e que é um número simbólico, profético e que marca um tempo determinado também. Só que esse número, 144 mil, também é um link com os 6 dias da criação. E você vai entender isso daqui a pouco. Porque quando você soma, a Bíblia diz que 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele finaliza a obra e ele descansa. Então, se você somar um dia, tem 24 horas. Então, se você somar 6 dias vezes 24 horas, o que você vai encontrar quando você faz 6 dias vezes 24 horas? Você vai encontrar o número 144. E como a Bíblia diz, tanto Moisés, que escreveu Gênesis, ele escreve no Salmos 90, e Pedro vai pegar as palavras de Moisés e vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. Deus está deixando uma chave profética, dizendo que se você calcular, se um dia de 24 horas, se você fizer a soma 6 dias das 144 horas, se você multiplicar por 1000 anos, você tem 144 mil, né? Você percebe que tanto lá em Abraão, os 400 anos dava o número 144 mil, e os 6 milênios também dá o número de 144 mil. Então, o que Deus estava mostrando para nós? Que existe um tempo determinado, que essa figura da descendência de Abraão, ela é a visão micro, mas que ela aponta para uma figura maior, que é o macro, que são 6 mil anos de história. Assim como a descendência de Abraão seria escrava durante 400 anos, depois Deus libertaria, e você vê que a libertação está vinculada com a Páscoa, com a saída do Egito e a ida para o deserto, você vê que no fim dos 6 milênios, Deus está demonstrando o mesmo. Deus estava demonstrando que assim como a descendência de Abraão foi escrava por 400 anos, e isso é um link com o número 144 mil, você vai ver que agora nós, a humanidade que está tipificada na descendência de Abraão, também estaria escrava durante um período de 144 mil, que aponta para os primeiros 6 milênios. Só que quando chegar no final, haverá o quê? Libertação. Só que essa libertação, ela vai ser marcada por um último êxodo. Assim como os primeiros descendentes de Abraão, segundo a carne, passaram por um êxodo, e você vê que quando eles saíram do Egito, eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você vê que até o múltiplo, ele aponta aqui, ó, para 600 mil, ou 6 mil anos, né? Então, você percebe que Deus está te deixando figuras de apontamentos, porque Deus fala muito por meio de histórias, de parábolas, de figuras, de números. Deus está deixando apontamentos proféticos. E tudo isso a gente estuda lá no nosso módulo sobre a geração que verá a vinda de Cristo, estes mistérios dos quais eu estou falando para vocês. Porém, o que eu quero demonstrar para vocês nestas imagens? Quando você olha, você percebe como o êxodo, ele tem várias tipologias e várias figuras de conexão. Eu quis demonstrar para vocês essa figura só para vocês entenderem que o que está acontecendo aqui no final é a libertação dos descendentes de Abraão, que lá no passado a figura que Deus deu é 400 anos, só que quando você faz os cálculos, você vai ver o número 144 mil. Que é um link direto com os 6 dias da criação e os 6 milênios, que também dá 144 mil. Ou seja, Deus estava demonstrando que assim como quando se concluiu os 400 anos, Deus libertou os descendentes de Abraão, na nova aliança a Bíblia diz assim, ó, que se vocês estão em Cristo, Gálatas vai falar, né? Vocês são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Ou seja, Deus estava demonstrando que quando chegasse o tempo determinado, não 400 anos, mas 6 milênios, Deus também traria libertação aos descendentes de Abraão. E quando que essa libertação vai acontecer? No Êxodo, numa Páscoa. E você percebe que aqui você vai ter tempos determinados e que vão estar ligados à última semana de Daniel? Então, vamos aprofundar essa ideia do Êxodo, porque ela vai montar uma imagem para nós, para que quando você chegar na última porção dessa aula, você tenha mais informações para confirmar o que eu vou falar para vocês hoje. Quando você olha para essa imagem que eu montei, esse mapa mental, você vai perceber o seguinte. Então, a história demonstra que o povo estava na escravidão do Egito. Isto é uma figura para os tempos em que vivemos, onde o homem, durante 6 milênios, está debaixo da escravidão do pecado. Não mais por causa de um faraó, mas por causa da antiga serpente, do diabo, Satanás, do dragão. E lembra que nas escrituras os profetas vão chamar o faraó de o dragão do mar.
é um apontamento mostrando que o faraó ele era uma tipologia, uma figura, um arquétipo, né, do dragão, do diabo, do Satanás que está reinando por 6.000 anos. Porém, nos últimos dias, o faraó também será uma figura do próprio anticristo. Porque o que é o anticristo senão a imagem e semelhança do seu pai, o que se fez carne, que vai habitar entre os homens, né? Assumindo a forma de homem. Então você vê que ele é como se fosse o oposto de Cristo. Cristo, ele é a imagem e semelhança do pai, o anticristo ele será a imagem e semelhança do seu pai, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo Satanás. Por isso que você vê que é dito assim, ó, ele tem aparência de cordeiro, ele vai querer se parecer com o nosso Cristo, mas de uma forma oposta, porque ele vai falar como dragão. A essência dele é a do seu pai. Assim como a Bíblia diz que quem via Jesus via o pai, quem ver o anticristo vai ver o seu pai, que é o diabo, o dragão, Satanás, a antiga serpente, né? Quando você olha para esse cenário, que é o que estamos vivendo, você vai ver que quando estiver para começar a última semana, haverá um período de opressão da parte do faraó, o que vai fazer com que o povo clame e Deus levante duas testemunhas. Então, nós vamos perceber que a opressão ou o surgimento do anticristo também vai trazer como resultado o levantar das testemunhas de Deus. Nos dias do faraó, você vai ver que Deus aparece para Moisés em uma sarça. Só que olha que interessante, quando você olha para o Êxodo, você vai ver que a abertura do Êxodo começa com Deus aparecendo a Moisés em uma sarça. E o que era a sarça? Não era basicamente esta figura onde você vê um caule central com os seus ramos e ela pegando fogo? E no meio da sarça você via ali o anjo Senhor, né? O anjo do Senhor. E a Bíblia diz ali que era o anjo Deus. Ou seja, uma teofania do próprio Cristo aparecendo a Moisés aqui e chamando ele. Só que da mesma forma, você vai perceber que João vai ter a mesma visão. A mesma visão que abre o Êxodo é a visão que abre o livro do Apocalipse. E você percebe que João, ele está vendo um como filho do homem entre 7 castiçais. E qual é a figura que você vê ali? O que é a menorá, senão uma figura de uma sarça, de uma planta? Um caule central com os seus ramos e com fogo em cima. Você percebe? Da mesma forma como Moisés cai, você vê que João também cai. E da mesma forma como isto vai marcar o chamado de Moisés, você vai ver que João vai profetizar o chamado das duas testemunhas. Então, nos dias de Moisés, você vê que Moisés vai ser levantado, ele e o seu irmão Arão, como duas testemunhas. Nos dias de João, ele profetiza sobre a revelação das duas testemunhas, que inclusive vem no mesmo espírito de Moisés e de Elias, tá? Que a gente vai estudar sobre isso. Agora, olha que interessante, e você vai ver os dois momentos das duas testemunhas, que estão ligados à primeira metade da semana e à segunda metade da semana do que Daniel profetizou. Preste atenção neste mapa e você vai compreender. Você vai perceber que quando Deus levanta Moisés e Arão como testemunhas, durante um período eles profetizam dentro do Egito. Dentro do Egito. Preste atenção. Durante este período, eles vão fazer muitos sinais, muitos prodígios, e o faraó não vai fazer nada com eles, não vai poder fazer nada. Por quê? Eles estão imparáveis. Literalmente, Deus faz pragas, como por exemplo, transforma água em sangue, faz com que venha rãs, gafanhotos, chuvas de pedra, você vê granizo, fogo descendo do céu, você vê ali dias de densas trevas no Egito, você vê a praga dos primogênitos, você vê muitas coisas acontecendo aqui no Êxodo. Só que você vai perceber que no Apocalipse, na última semana, vão acontecer essas mesmas coisas. Você vai perceber que se você fizer um panorama, você vai ver que as 10 pragas do Êxodo estão no Apocalipse, na última semana de Daniel. Então, quando você vai para a última semana de Daniel, você vê também, assim como aqui no Êxodo tinha Moisés e Arão, nos últimos dias Deus vai levantar duas porções da igreja, que são 2 castiçais, com o espírito de Moisés e de Elias para profetizar. E eles vão fazer as mesmas coisas que você encontra lá no Êxodo. Vão transformar água em sangue, está lá em Apocalipse 11. Vão ter poder para fazer quantas pragas quiserem. Moisés fez 10, a Bíblia está dizendo que as duas testemunhas também vão fazer. Você vai ver elemento das pragas distribuídas entre os selos, trombetas e taças. Sim, você vai ver ali quando estas coisas começam a acontecer, você vai ver parte da vegetação sendo queimada pelo fogo. Você vai ver nas trombetas parte do sol, da lua escurecendo e vindo densas trevas. Você vai ver nas taças, úlceras sobre aqueles que colocaram a marca da besta e não tem a marca de Deus. Você vai ver quando se toca a trombeta, uma nuvem de gafanhotos saindo da terra, né, do abismo. Então você vai ver muitas destas pragas que estavam no Êxodo, nos dias de Moisés, na última semana no livro do Apocalipse.
Quando chega num tempo determinado, depois de realizar 9 pragas, na 10ª, Deus vai mandar que Moisés sacrifique um cordeiro, sim, e passe o sangue nos umbrais da porta. E quando chega aqui que ele sacrifica esse cordeiro, você vai ver que essa noite vai ser chamada de a Páscoa. Por quê? Nesta noite, Deus passaria por cima do Egito e haveria uma punição sobre todos os primogênitos em todas as casas onde não tivesse a marca, o selo de Deus, o sangue do cordeiro. Só que essa noite também marcava a saída para o deserto. Por quê? Porque você vê que teve um primeiro período onde as 2 testemunhas passaram um tempo profetizando no Egito. Agora, elas vão conduzir, na segunda metade desse tempo, o povo para o deserto. Então, o que marca essa transição entre o período que elas profetizam no Egito e o período que elas conduzem o povo pelo deserto é o quê? A Páscoa. Olha que interessante, gravem isto, se você está fazendo as anotações, como eu te falei, anota isso no seu bloquinho, o que faz a transição entre o primeiro momento que as 2 testemunhas profetizam, fazem sinais, prodígios, estão imparáveis, e o segundo momento que elas estão fugindo para o deserto agora, dos exércitos do faraó, é o quê? A Páscoa. Olha que chave importante, e para bom entendedor, meias palavras bastam, porque você já vai fazer a conexão com a última semana de Daniel. Mas você tem que ficar até o final, porque lá no final é que eu vou entregar todas as conexões, todas as revelações. Quando você chega neste mapa, você percebe que agora a Páscoa é o marco que vai demonstrar essa transição entre o tempo de profetizar e o tempo de fugir para o deserto. Nesse tempo, na noite da Páscoa, eles fogem para o deserto e o faraó vai enviar os seus exércitos atrás do povo. E Deus vai fazer com que o mar se abra e engula o exército do faraó. O povo vai continuar vagando, ele vai encontrar muitas lutas pelo caminho, vai encontrar os amalequitas e tudo mais, até chegar no momento que Deus vai se manifestar e você vê um tabernáculo sendo entregue a Moisés. Só que você vai perceber que isto é uma figura muito profunda, porque quando eles chegam no final, Deus agora vai falar com Moisés no deserto e vai dizer: Moisés, veja como eu tirei vocês lá do Egito como quem leva pelo deserto com asas de águia. Tá vendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Deus estava levando o povo para o deserto como quem leva com asas de águia. E para quem não sabe, eu vou ler isso para vocês. Quando você olha, eu deixei aqui no esboço para vocês uma anotação do último Êxodo, que está lá em Êxodo 19. Êxodo 19 é eu chamaria da história, a sombra, a figura que Deus deixou, mas você vai encontrar a realidade no Apocalipse. Então olha só que interessante. Quando você lê Êxodo 19, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte, ó: no 3º mês da saída dos filhos de Israel do Egito, isso se deu no dia 47 já, né? Se contar desde a Páscoa até aqui, você tem 47 dias, tá? É só você fazer a soma. A Páscoa aconteceu na virada do dia 14 para o dia 15. Então, do dia 15 até o dia 30, você tem ali 16 dias. No segundo mês é o mês inteiro, então você tem 30, dá 46. Eles estão aqui no primeiro dia da semana, da 46, 47, né? E Moisés vai subir no monte e Deus vai mandar eles prepararem por 3 dias. Então, dá 47, 3 dias de preparação, 48, 49, 50. Você tem um Pentecostes quando Deus desceu aqui no Monte Sinai. 50 dias após a Páscoa. O mesmo que acontece nas festas. Percebeu? Mas o detalhe aqui não é esse. O que eu quero mostrar para vocês é o que Deus faz e quais as palavras que Deus fala. Olha o que diz aqui, ó. Então, que no 3º mês da saída dos filhos de Israel do Egito, o Egito é um símbolo do mundo, escravidão, pecado. No primeiro dia deste mês, vieram ao deserto. Olha só, quando Deus celebra a Páscoa, Deus tira eles para o deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam, pois ali se acampou em Israel de frente para o monte. Perceba como 2 vezes Deus destaca a palavra deserto. O que Deus está mostrando para nós? Conexões, links de conexões. Então olha o que ele vai dizer mais abaixo. Subiu Moisés a Deus no monte do Senhor e chamou e lhes disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Olha as palavras que Deus deu a Moisés. Deus vai dizer assim, ó, no verso 4. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei com asas de águia e vos fiz chegar a mim. Irmãos, o que é isso? Deus está dizendo: eu levei vocês com asas de águia e fiz vocês chegarem até mim. E isso era no deserto. E você vai ver que no deserto, Deus sustentou o povo com água da rocha, com maná que descia do céu, e eles estavam no deserto. E quando o faraó lançou o seu exército, Deus fez o mar se abrir e o mar tragar o exército do faraó. Perceberam? Isso é o que aconteceu na figura, na história, no primeiro Êxodo.
Mas você vai ver que isso vai acontecer no livro do Apocalipse. Eu até fiz a anotação aqui mais abaixo nos tópicos que a gente ia estudar, mas vou trazer isso para vocês agora. Ó. Tá aqui, ó, o último Êxodo, só que no livro do Apocalipse. Quando você lê Apocalipse 12, o que você vai ver ali em Apocalipse 12? Vou deixar aqui, ó. Tem de um lado o esboço, né? Mas eu abri já aqui, Apocalipse 12. O que você vai ver? Você vai ver Apocalipse 12, vou ler um pouco mais para cima. Ó. Diz assim, ó: E quando o dragão viu que fora lançado à terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Você vê que isso é uma profecia que a gente vai abordar daqui uns dias, lá no nosso curso Escatologia Revelada, e essas aulas eu vou disponibilizar no canal também. Nós vamos começar a estudar o Apocalipse capítulo a capítulo, e a gente vai explicar o que significa essa mulher, o dragão, o filho varão e tudo mais. A gente vai tratar destes assuntos. Mas agora, o que eu quero que você se detenha nessa porção da leitura e procure enxergar o mesmo que nós lemos em Êxodo 19 se cumprindo aqui em Apocalipse 12, na última semana de Daniel. Preste atenção na leitura. É dito assim, ó: E à mulher foram dadas 2 asas como de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, no lugar onde ali Deus a sustentaria, ela seria alimentada por um tempo, tempos e meio tempo longe da face da serpente. Olha que interessante, irmãos, como isso é profundo. Lá no Êxodo 19, Deus está tirando o povo para fora do deserto com asas de águia. E o que era o povo, senão a figura de uma mulher? Porque Jeremias vai dizer assim, ó: eu tenho saudade quando você me seguia pelo deserto como uma noiva, né, atrás do seu noivo, aonde não se planta, onde não se colhe, e ali você dependia exclusivamente de mim. Você vê que a figura do povo é de uma mulher. No Apocalipse, a mesma coisa. A figura do povo é tipificada através de uma mulher. Tanto que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que ele está preparando a igreja como uma virgem para apresentar ao seu noivo. Você vê no Apocalipse, né, o Espírito e a noiva dizem, vem ao seu noivo, que é Cristo. Então, sempre a figura de uma mulher é a figura do povo de Deus. Inclusive, o povo do diabo, o povo do anticristo também é tipificado por uma mulher. Lembra? A grande prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia? Então você tem várias tipologias que a gente vai tratar no livro do Apocalipse, né? Mas o que eu quero demonstrar aqui para vocês é, você percebe que no Êxodo, no capítulo 19, Deus tira o povo como uma mulher e ele dá asas de águia e leva para o deserto, e ali Deus sustenta no deserto com água da rocha, com maná. E quando o faraó envia o seu exército, você vê que Deus faz com que o mar se abra e engula, traga esse exército. Você percebe que o mesmo está acontecendo aqui? Por quê? Deus está tirando um povo tipificado nessa mulher com asas de águia, que é a figura da... 2 asas é a figura de 2 testemunhas, né? Com asas de águia, tá levando para o deserto por um tempo, tempos e meio tempo. O que é isso, senão uma conexão do Apocalipse, conectando você com o Êxodo, mas conectando você com o livro de Daniel. E conectando você com as festas, porque o Êxodo aconteceu em uma festa da Páscoa, né, que na verdade é a primeira Páscoa que houve, celebrada na saída do Êxodo. Então você percebe por que eu estou entregando várias pecinhas do quebra-cabeça antes de mostrar para vocês quando começa, quando que é o meio e quando termina a última semana? Porque tudo isso, quando a gente fizer a soma lá no final, vai fazer sentido para vocês. E olha só que interessante, só para finalizar essa porção, já que abrimos a Bíblia, é dito assim, ó: a serpente lançou à sua boca água, como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. Mas a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão havia lançado da sua boca. Irmãos, o que está sendo dito aqui? Lembra que a serpente ou o dragão é como o faraó era chamado, de dragão do mar, né? E você percebe que da mesma forma como o faraó lá lançou um exército e Deus fez com que esse exército fosse tragado pelas águas do mar, aqui no tempo do fim, a Bíblia fala do dragão, da antiga serpente, mas você vai ver que isso vai acontecer por meio do anticristo, aquele que vai fazer a vontade do seu pai, o dragão, a antiga serpente. Ele também vai lançar um exército, que é figurado nessas águas que saem da sua boca, até porque águas simboliza povos, tribos, línguas e nações, e o exército do anticristo vai ser assim. E a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu esse exército. Vê que o mesmo que aconteceu lá no Êxodo, onde o mar se abriu e engoliu o exército do faraó, quando o povo de Deus estiver indo para o deserto, o anticristo vai enviar os seus exércitos, mas vai haver algum tipo de intervenção da parte de Deus que vai se abrir e engolir o exército do anticristo, como foi no Mar Vermelho. Então você percebe um êxodo acontecendo aqui, mas a figura central é as palavras de Deus lá, dizendo: veja como eu tirei vocês com asas de águia. E como Deus está dizendo aqui na mulher a mesma coisa: veja como eu tirei vocês com grandes asas, 2 asas de uma grande águia, e levei vocês para o deserto, onde vocês vão ficar um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E ali Deus vai sustentar, assim como sustentou lá. Então, conseguiu fazer a soma entre o Êxodo e a última semana no livro do Apocalipse?
Sim, então vamos voltar para a imagem agora. Você percebe, então, algumas coisas. Da mesma forma como, em um primeiro momento, Deus usa Moisés e Arão como duas testemunhas para profetizar no Egito, diante do faraó, para fazer muitos sinais de forma imparável. Depois, no meio, você tem a Páscoa, e no dia da Páscoa vocês veem o povo sendo agora levado para o deserto, aonde Deus iria sustentar com água, com maná que descia do céu, aonde Deus ia dar livramentos, como ele fez com o exército do faraó, como ele fez com os amalequitas enquanto eles caminhavam pelo deserto. Você vai ver que o mesmo vai acontecer nesta linha de cima no Apocalipse. Durante a primeira metade da semana, você vai ter duas testemunhas profetizando durante 1260 dias, imparáveis. E 1260 dias são 3 anos e meio, né? Fazendo os mesmos sinais, transformando água em sangue, fazendo descer fogo do céu, fazendo com que não chova nos dias da sua profecia, fazendo quantas pragas quiserem. Só que quando chegar no meio da semana, e lembrem, aqui embaixo, o meio da semana foi marcada por uma festa, que era a Páscoa. Quando chegar aqui no meio da semana, e faça essa anotação, coloca essa observação, porque quando chegar lá no final você vai ver como isso faz sentido. Quando chegar no meio da semana, o que Deus está demonstrando? Que da mesma forma como ele tirou o povo aqui e levou para o deserto com asas de águia, aqui Deus está levando a mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas e com asas de águia para o deserto, onde ela vai ser sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou por 1260 dias, como diz Apocalipse 12, né? Tem essas duas referências lá. E Deus vai estar levando para o deserto, onde ela vai ser sustentada. Como? Deus vai fazer sair água da rocha, onde não tem, fazer com que nós comamos o pão dos anjos, o maná, né? E como diz os profetas, Deus vai levar o povo para o deserto uma última vez antes da sua vinda. Por quê? Porque Deus fará o povo passar debaixo do seu cajado. Deus vai fazer separação entre os que são de Deus e os que não são, os que têm fé no Senhor e os que murmuram e vão perecer no deserto. Deus vai fazer uma triagem no seu próprio povo, entende? Para ver quem de fato confia no Senhor e quem tem a saudade do deserto, quem tem saudade do mundo. Então, vai acontecer um livramento, uma providência da parte de Deus, aonde na primeira metade, Deus levanta testemunhas que vão profetizar, que vão manifestar sinais, prodígios e milagres e que vão despertar a igreja que está dormindo. Na segunda metade, eles vão conduzir essa igreja que despertou para o deserto e vai ser feita uma separação entre os nécios e os prudentes, né? Olha como isso tudo é importante, o que Deus está demonstrando. Só que qual é a pecinha do quebra-cabeça que eu quero que vocês gravem? O meio da semana. O que marca essa transição entre o período que eles estão profetizando no Egito e o período que eles estão fugindo para o deserto? Entre o período que as duas testemunhas vão profetizar, despertando o povo, chamando o povo para fora, né? Sai dela, povo meu. Não mais de um Egito, mas da Babilônia, do sistema desse mundo. O que marca a transição para o deserto, a ida para o deserto? Aqui foi a Páscoa. E aí que tá, eu acabei de entregar para vocês uma chave que você vai ver lá no final desta aula como tudo isso vai fazer sentido nos dias exatos. Grave essas informações, faça a sua anotação no bloquinho, porque você vai ver que vai dar exatamente nos dias certos. Se você ver o dia que começa, o dia que dá exatamente o meio e o dia que finaliza, você vai ver que são dias exatos. Não tem proximidade, são dias exatos. A última semana, ela trabalha com tempos determinados que Deus veio anunciando desde o princípio. E olha que interessante, você vai perceber que isso é o que é profetizado em Apocalipse 11 nas duas testemunhas. Quando você olha para as duas testemunhas, você percebe que em Apocalipse 11 Deus está dizendo a mesma coisa. Deus está dizendo que eles vão profetizar durante 1260 dias, fazendo quantas pragas quiserem. Não é uma conexão com o que aconteceu lá no Êxodo, antes deles saírem do Egito? A Bíblia diz assim que eles vão transformar água em sangue. Aonde que Moisés transformou água em sangue? Antes de sair do Egito. Eles vão fazer quantas pragas quiserem. Quando que Moisés fez isso? Antes de sair do Egito, na primeira metade do que aconteceu no Êxodo. O que eles vão fazer? Eles vão estar tocando trombetas para despertar o povo. O que isso marca? É como se Deus estivesse mostrando a festa das trombetas como um marco inicial dessa semana. O que vai estar acontecendo? Durante 1260 dias eles estão profetizando de forma imparável. Porém, depois disso, o que vai acontecer? Quando chegar na metade da semana, a Bíblia vai dizer que quando eles terminarem o tempo da sua profecia, a besta que sobe do abismo vai fazer guerra contra essas duas testemunhas. E por 3 dias e meio seus corpos estarão expostos. Mas você tem que lembrar que, quando a gente fala de duas, não é duas pessoas literais. Por quê? Eu tenho um módulo lá no nosso curso Escatologia Revelada, onde a gente trata somente disto, só sobre as duas testemunhas.
E eu mostro para vocês que essas duas testemunhas são duas porções, são dois castiçais, são dois ramos da oliveira que estão fazendo verter azeite sobre o restante para despertar a igreja. E quando a igreja estiver desperta, suas lamparinas acesas, agora elas vão ser conduzidas para o deserto. E o que acontece? Na primeira metade, assim como Moisés e Arão profetizaram no Egito, as duas testemunhas profetizam dentro da Grande Babilônia, dentro das cidades do mundo. Mas quando chegar na metade, você vai ver que parte das duas testemunhas, Deus vai separar para que continuem profetizando e elas vão ser mortas na praça da grande cidade. Mas a outra parte vai ser como duas asas de águia conduzindo a mulher para o deserto. Por quê? Você vê que na primeira metade o faraó oprimia o povo, mas na segunda metade, quando o povo estiver indo para o deserto, o faraó começa a perseguir esse povo. O mesmo vai acontecer no tempo do fim. Na primeira metade, o anticristo ele não tem a liberação da parte de Deus para perseguir e matar, então ele vai oprimir. Mas na segunda metade, a Bíblia diz que será dado poder e autoridade durante um tempo, tempos e metade de um tempo, isso está lá em Daniel 7, que o chifre pequeno vai oprimir os santos do Altíssimo, e em Apocalipse 13 vai dizer que durante 42 meses, que é o mesmo, um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 3 dias e meios proféticos, é o mesmo tempo, é metade da semana. Então você vê que a primeira metade, as duas testemunhas vão despertar o povo. No meio da semana, o que aconteceu lá no Êxodo? Houve uma Páscoa que marcou o meio da semana e a saída para o deserto. Então você tem uma chave aqui para a gente meditar daqui a pouquinho. E você vai ver que aqui na segunda metade, aqueles que Deus não pedir para ficar nas cidades vão conduzir o povo para o deserto. E aí entra uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês. Lembra que sempre que eu falo da mensagem da ida para o deserto, as pessoas me perguntam sempre, Tiago, quando que as pessoas vão para o deserto? Lá você tem que estocar alimento, eu tenho que comprar um sítio no interior, eu tenho que começar a estocar alimento? Não. Você percebe que Deus está demonstrando que a ida para o deserto é só da metade da semana em diante e é só nos últimos 3 anos e meio? E por meio da figura do Êxodo ou por meio da figura dos dias de Elias, você vai ver que você não tem que estocar alimento, mas que o próprio Deus é quem vai fazer por meio de milagres sair água da rocha, descer pão do céu, trazer corvos para que te alimente, ou multiplicar na vasilha, né, da viúva, do órfão, da estrangeira, das pessoas, para que alimente você e aqueles aonde você estiver. Irmãos, preste atenção, a Bíblia está demonstrando para nós várias coisas, vários assuntos, mas ela também está falando dos tempos determinados. Então, irmãos, se você pegou o cerne da última semana de Daniel no tempo do fim, que foi o primeiro tópico. Se você pegou o cerne das primeiras e das últimas festas, o que marcava as primeiras festas e o que marcava as últimas festas, e agora você pegou mais essa pecinha do quebra-cabeça, que é o Êxodo, e como haverá um último Êxodo no livro do Apocalipse, e que existe um período de transição. Sobre as duas testemunhas, eu vou falar de novo daqui a pouco quando a gente chegar no Apocalipse, que é um pouco antes de eu falar da última semana. Eu vou voltar a tocar nesse assunto das duas testemunhas. Mas se você entender o que transiciona o período em que elas profetizam e o período que elas estão conduzindo o povo para o deserto, você vai ver que é o êxodo acontecendo, que é o que houve lá. Mas existe um evento que marca a saída, que marca o tempo determinado, que aconteceu no êxodo e que vai marcar o meio da semana também. E eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas, embora eu tô falando aqui por enigmas, eu sei que para quem já tem a mente exercitada em profecias, você já entendeu. E para você que é novo, fica comigo até o final, porque mesmo para quem tem a mente exercitada, você vai ver a clareza com que isso vai ser desenrolado no final dessa aula e por que esse assunto é tão importante.